Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz e sejam muito bem-vindos a mais um Vlogmas! E no Vlogmas de hoje vamos falar de um dos filmes mais aguardados do ano, pelo menos eu estava extremamente ansiosa para assistir esse filme, e que também está sendo um filme muito comentado ultimamente desde o seu lançamento, que é Wicked. Wicked é do mesmo universo de O Mágico de Oz, vai se passar ali praticamente no mesmo universo, só que Wicked é alguns anos antes de tudo que a gente conhece, tudo que a gente sabe aí da história do Mágico de Oz. E inclusive, se você tem algum leve conhecimento da história, mesmo que você não tenha assistido aos filmes, mas você saiba aí um pouquinho da história da Dorothy, que segue ali o caminho de tijolos amarelos, e aí ela encontra um leão que quer ser corajoso, o Homem de Lata, o Espantalho, acho que é Espantalho, e enfim, você também deve conhecer aí, ou pelo menos já deve ter ouvido falar, nas personagens Glinda e Elphaba, que dentro de O Mágico de Oz, a Elphaba é a bruxa má do oeste, enquanto a Glinda é a bruxa boa do norte. E aí, como eu falei pra vocês então, aqui em Wicked ele se passa alguns anos antes de tudo isso acontecer aí em Oz, e a gente vai descobrir justamente quem que era Glinda e Elphaba antes de elas se tornarem as bruxas tão famosas, temerosas e enfim, aí dentro de Oz. E inclusive a gente vai descobrir que teve um certo ponto que elas foram até amigas. E já te aviso que o vídeo de hoje vai ser com spoilers, então caso você ainda não tenha assistido Wicked, recomendo muito porque tá um filme realmente muito maravilhoso, ele merece todo o hype que tá recebendo. E aí depois que você assistir ao filme, você volta aqui pra comentar comigo sobre Wicked. E aí então, além desse contexto de o que é Wicked, que se passa no mesmo universo de O Mágico de Oz e enfim, Wicked também é um musical da Broadway muito grande, muito famoso. Todo mundo que é apaixonado por musicais conhece o Wicked, conhece a história. E a história do musical também é baseada em um livro de mesmo nome, do Gregory Maguire. E o musical, que é tão conhecido, tão famoso lá na Broadway, ganhou a sua versão brasileira também, que ele ficou aí nos teatros até o começo de 2024, mais ou menos. E inclusive eles vão voltar com algumas apresentações em março de 2025. Vou falar pra vocês que o Wicked ganhou ainda mais reconhecimento, ficou ainda mais famoso pela série Glee, que inclusive Glee é a minha série favorita da vida, e dois personagens ali que eram alguns dos protagonistas, a Rachel e o Kurt, eles também eram muito apaixonados por Wicked, até porque um dos sonhos ali da Rachel sempre foi justamente chegar a cantar, né, a fazer parte de um musical, enfim, e eles pegavam muita referência, tinham muito como referência Wicked e as músicas de Wicked também. Eles chegaram até a fazer algumas versões ali em Glee, né, com a Rachel e o Kurt cantando, que eles cantaram Defying Gravity, eles cantaram Popular, eles cantaram For Good, e enfim. Mas a questão então é que tinha muita expectativa em cima então do filme de Wicked, até porque quem gosta, né, de musical, novamente falando pra vocês, são pessoas que têm um carinho muito grande por Wicked, né, sente uma conexão muito grande com a história, com as personagens, então tinha uma expectativa muito grande em cima daqui de Wicked, em cima desse musical, pra gente saber como que ia ser adaptado. E a gente sabe que nem sempre as adaptações, seja de livro, de musical ou de qualquer outra coisa, nem sempre essas adaptações elas são tão bem feitas assim pro audiovisual, nem sempre elas são bem feitas para um filme ou para uma série. Mas eu posso falar pra vocês que se você aí tinha uma expectativa alta pra Wicked e ainda não teve a oportunidade de assistir, o filme está tão maravilhoso quanto ele provavelmente é nos musicais, e realmente ele merece toda a atenção, todo o carinho e todo o hype que ele tá ganhando. Eu ainda não tive a oportunidade de assistir o Wicked, né, no musical, no teatro, nem aqui no Brasil, nem na Broadway. Inclusive, se alguém quiser estar me levando aí pra assistir o Wicked ano que vem, quando tiver as apresentações, só chamar, que eu com certeza vou gostar de ir. Nunca tinha conseguido ainda, né, ter esse contato realmente com o musical, mas eu tinha uma leve ideia, sempre tive uma leve noção do que se tratava ali a história de Wicked. Eu tinha um certo conhecimento mais ou menos aí por cima da história, e pra mim o legal, inclusive, de estarem trazendo um musical de palco aqui pro audiovisual, né, fazendo um filme, fazendo uma adaptação, é justamente que muita gente que ainda não teve a oportunidade, que não teve condição de ter contato realmente com o musical nos teatros, vai estar podendo conhecer a história de Wicked, vai estar podendo assistir esse musical da sua casa ou dentro de uma sala de cinema. Então muito mais gente vai ter acesso a essa história que é tão linda e é tão maravilhosa. E vou falar pra vocês que o filme realmente faz um trabalho
incrível em contar pra gente, pra quem conhece ou também pra quem não conhece o musical, a história dessas duas personagens, que é uma história linda e é uma história apaixonante. Eu acho que tem bastante coisa pra gente falar aí sobre Wicked, então eu acho que eu quero começar primeiramente falando da parte de produção desse musical, e vou falar pra vocês que o filme conta sim com um pouco de CGI, até porque a gente tem animais envolvidos, né? Eu acho que o CGI dos animais, ele é bem feito, tá, gente? E vou falar pra vocês que não só a parte do CGI dos animais, mas também algumas partes de cenário. Na verdade, o Wicked, a maior parte dos cenários de Wicked realmente existem, eles realmente tiveram esse cuidado, esse trabalho de montar tudo, sabe? De fazer cenários verdadeiros e não usar tanto CGI, a não ser que fosse extremamente necessário. Como, vamos supor, na cena em que a Elphaba voa ali em Defying Gravity, né? Que aí realmente é uma cena de voo, e enfim, e ali sim eles usaram o CGI, que inclusive, vou falar de Cynthia Erivo já nessa cena, porque essa cena de Defying Gravity, a Cynthia Erivo mandou muito, e ainda mais porque ela realmente gravou, sabe? Não foi um dublê fazendo toda essa parte, foi ela cantando ao vivo durante a gravação, e também ela que foi remessada, né, para vários lados ali para fazer essa cena da Elphaba. Então essa parte da produção tá lindíssima. Como eu falei para vocês, tem vários cenários que eles são de verdade, eles tiveram cuidado ali de plantar mais de 1000 e não sei quantas flores, acho que até mais do que isso, acho que eu chutei um número bem baixo, para poder ser um cenário real, sabe? Passar isso pra gente. E de fato, gente, a fotografia, a parte de produção aqui de Wicked é uma coisa linda e espetacular, sabe? De assistir. E isso eu acho que eles terem o cuidado de criar cenários reais, não ficarem usando somente CGI, apenas os momentos em que era necessário, aproxima a gente ainda mais dessa história e conecta a gente ainda mais com a história da Glinda, com a história da Elphaba, porque a gente sente que realmente tudo aquilo que a gente tá vendo é verdade, sabe? A gente vê que não foi uma coisa criada por uma inteligência artificial ou criada em computador. Os números musicais, inclusive, eu gostei muito de todos. Claro que alguns a gente destaca porque são músicas aí, né, números musicais que a gente vai citar alguns, inclusive, que eles... As músicas em si, elas têm um destaque maior aí dentro da história, mas todos os números musicais eu achei lindíssimos. O número musical inicial, que ele realmente tem essa questão de ser o número de abertura, né? E ele te passa realmente essa sensação, porque ele é muito grandioso, sabe? É um número muito grandioso, com muita coreografia, com muita coisa, muita gente realmente aparecendo de todos os lados. E também é um momento maravilhoso. Então os números musicais também estão incríveis. E pra gente falar de Wicked, claro que a gente tem que falar aí do nosso elenco. Então vamos começar falando de Ariana Grande como Glinda. Vou tirar já o elefante branco da sala, porque assim, gente, eu não gosto da Ariana Grande, tá? Inclusive, não é assim uma coisa de, ai, não gosto e jogo um hate tremendo em cima dela. Não, gente, só não gosto. Eu gosto de algumas músicas dela, mas não sei, nunca simpatizei muito aí com a cantora. Sei que ela também já fez, né, série na Nickelodeon quando ela era novinha, então ela tem realmente essa parte de atriz. Mas eu vi que não fui só eu, muita gente realmente ficou com o pezinho atrás quando anunciaram a Ariana Grande como a Glinda, que muitas vezes quando eles acabam contratando pessoas assim, né, que realmente são famosas, são cantores, enfim, às vezes dá aquela sensação de a pessoa se sentir muito superior ou a pessoa se comportar ali como se fosse uma diva pop, enfim. Uma coisa que eu acho que a gente ficou com um pouquinho de medo que poderia acontecer, só que justamente não aconteceu. E desde o primeiro momento ali, desde a primeira cena que aparece a Ariana Grande como Glinda, que é no início realmente ali do filme, ali no início de Wicked, em que tem ela descendo ali dentro da bolha e ela falando que a Elphaba morreu e enfim... Desde o primeiro momento que ela apareceu, eu realmente enxerguei a Ariana Grande como Glinda e não como a Ariana Grande, sabe? Eu olhei e falei, não, essa daqui é a Glinda, não é a Ariana Grande. E eu acho que uma coisa que contribui muito, né, pra que a gente realmente goste da Ariana Grande como Glinda, a gente veja a Ariana Grande como Glinda, é justamente o fato de que sempre foi o sonho da Ariana Grande fazer a Glinda.
Tem aí vários vídeos já na internet, vídeos de bastidores, de quando ela recebeu a notícia de que ela ia fazer a Glinda. E a Ariana Grande sempre teve esse sonho, né? E você vê realmente aqui em Wicked, aqui no filme, o quanto a Ariana Grande tem carinho pela personagem, o quanto ela se dedicou para poder conseguir esse papel, para poder fazer a personagem, o quanto ela deixou de lado toda a questão de ser a Ariana Grande e interpretar a Glinda, e ser a Glinda. E o trabalho dela como Glinda ou como Galinda, os dois nomes aí estão corretos, é maravilhoso demais. Eu acho que das duas personagens, da Glinda e da Elphaba, a Glinda ela é um pouco mais complexa, porque a Elphaba, a gente entende muito bem o lado da Elphaba, você simpatiza muito mais com a Elphaba, você sente muito mais empatia pelo que ela tá passando, mas a Glinda, ela é uma personagem um pouco mais complexa, porque ali no começo do filme, vou falar pra vocês, gente, eu tava sentindo um pouco de raiva, tá, da Glinda ali quando o filme começou, porque ela tava ali também participando meio que da comemoração da cidade, falando que a bruxa má morreu, que a bruxa má morreu, que a bruxa má, no caso, é a Elphaba, e a Glinda meio que cantando também, participando, e eu tava, gata, tu não era amiga dela, sabe? Eu tava meio assim, como assim você tá participando de um negócio de falando que a sua amiga morreu? Então, ou pelo menos ex-amiga, né, talvez. Então, eu senti um pouco de raiva, mas ao longo do filme, a gente vai vendo um crescimento por parte da Glinda. Eu acho que o crescimento maior dela vai vir na parte 2, mas nessa parte 1 a gente vê essa Glinda que ela é um pouco mais egoísta, ela é um pouco mais, eu ia falar mesquinha, mas ela realmente pensa para benefício dela própria, sabe? Ela faz as coisas para ela própria e ela age assim, fala como se ela estivesse fazendo grandes atitudes. Todo mundo venera ela por ela estar sendo muito boa e estar fazendo grandes atitudes quando ela não tá fazendo nada demais, vamos falar a verdade. Além do fato de que a Glinda realmente tem essa sensação de que ela é burra. Não que ela é burra, mas que ela não pensa. Tem até uma brincadeira dessa, né, aí durante o filme, que ela fala que ela tava com o Fiero e o Fiero tá começando a pensar, porque é uma coisa que os personagens aqui dentro de Wicked eles normalmente não fazem. E quando você olha pra Ariana Grande, realmente dá a impressão de que a Glinda não tem nada na cabeça, que a Glinda não usa a cabeça, que ela não pensa em nada, que tem tipo vento dentro da cabeça dela. Então a Ariana Grande faz um trabalho muito bom como a Glinda. E vou puxar o gancho de uma cena pra gente falar de Ariana Grande e Cynthia Erivo, que é justamente a cena do baile. Que aí no começo do filme, a gente tem a Elphaba e a Glinda tendo que dividir o quarto, né, e elas se odiando. Porque a Elphaba tá conseguindo absolutamente tudo que a Glinda sempre quis, né? A atenção ali da Madame Marble. Então, tem toda uma questão ali envolvendo Glinda e Elphaba. E elas têm muito ódio, né? Em grande parte do filme. Elas sentem um ódio muito grande uma pela outra. Tanto que elas têm uma música contando sobre isso, sobre o tamanho do ódio que elas sentem. Ódio, tudo nela me dá ódio. E a grande virada de chave aqui dentro da história de Wicked é justamente nessa cena do baile, que é uma cena em que a Elphaba vai pro baile também e todo mundo começa a meio que ridicularizar ela. Todo mundo começa a olhar pra ela e começa a rir da cara dela, porque ela tá usando o chapéu que a Glinda deu pra ela, que é um chapéu maravilhoso, inclusive, tá? Pelo menos eu achei o chapéu maravilhoso. Então ela tá usando um chapéu ali, é que realmente dá essa sensação de ser um chapéu de bruxa. Então a gente vê o quanto a Elphaba tá sendo ridicularizada nessa cena, e é justamente nesse momento em que a Glinda começa a ver ou tentar ver a Elphaba de uma outra forma. É o momento em que elas começam a se conectar, né? Que a Elphaba começa a fazer ali uma dança estranha e a Glinda vai justamente dar esse apoio pra Elphaba. É uma cena lindíssima, chorei horrores. Eu acho que qualquer pessoa que tenha passado já por alguma situação parecida com a da Elphaba nessa cena, com certeza se sensibiliza e chora assistindo. Então não é surpresa que eu também tenha chorado assistindo essa parte de Wicked. E essa justamente é uma cena muito importante para que a gente entenda que é nesse momento que tem essa virada de chave por parte das duas, sabe? De que talvez aquela pessoa, que talvez a Glinda ou talvez a Elphaba não seja uma pessoa tão ruim quanto elas imaginaram. E a Ariana Grande e a Cynthia Erivo fazem essa cena extremamente bem, que a gente realmente se conecta. Essa é uma cena silenciosa, né? Ela não tem nenhuma trilha sonora tocando ali de fundo, não tem nada tocando de fundo. E eu acho que isso contribui ainda mais
para que a gente realmente sinta o peso e a dor dessa cena. E a Ariana Grande arrasou muito como a Glinda nessa cena. A Cynthia Erivo também, mas como a gente estava falando de Ariana Grande, ela arrasou muito nessa cena. As expressões faciais da Ariana Grande como a Glinda, em específico nessa cena, mas durante boa parte do filme, são expressões faciais muito boas, porque é por elas que você entende a dor que a Glinda tá sentindo naquele momento, de tá fazendo algo que ela não gostaria, ou por exemplo, nessa cena do baile, em que ela entende a dor da Elphaba e que ela começa a se abrir mais pra conhecer quem que é essa menina que tá dividindo o quarto com ela. Na cena que ela tá ali no musical, né, logo no começo do filme, que ela tá ali teoricamente cantando sobre comemoração da morte da Elphaba, mas a gente vê na cara da Glinda o quanto ela não tá feliz com aquilo, sabe? O quanto tá doendo pra ela. Então a Ariana Grande realmente, ela se entregou pra Glinda e ela acabou sendo uma grande surpresa pra mim, mas uma surpresa muito boa, porque agora eu acho que eu não consigo imaginar outra pessoa fazendo a Glinda que não fosse a Ariana Grande. E aí vamos falar de Jonathan Bailey como o Fiyero. O Fiyero vai ser meio que interesse romântico, tanto da Glinda quanto da Elphaba. Gente, só me confirma se ele termina com a Elphaba ou com a Glinda, porque essa informação, esse spoiler eu queria. Porque eu achava, pelo menos, eu tava imaginando que ele ia acabar essa história com a Elphaba. Mas ele termina com a Glinda, a história, eu queria saber essa informação. Então, se você tiver essa informação, conta pra mim, por favor. Mas eu gostei muito do Jonathan Bailey como o Fiyero. Eu já gosto muito do Jonathan Bailey em Bridgerton. Ele também participou esse ano da 3ª temporada, aí de Heartstopper. Ele tem outros trabalhos, então o Jonathan Bailey realmente sempre fez parte desse universo de musicais. E ele está incrível como o Fiyero. Eu gosto dele em Bridgerton, gosto dele como Anthony, mas eu tô gostando muito mais dele aqui e como Fiyero. Pelo menos, assim, eu senti que aqui ele tem muito mais um molho, sabe? Que o personagem realmente precisa ter. Então eu gostei muito, muito do Jonathan Bailey como o Fiyero. E ele tem química, tanto com a Ariana Grande, quanto com a Cynthia Erivo. Isso a gente não pode negar. Não só com as duas, né? Com grande parte do elenco, o Jonathan Bailey realmente tem química aí com todo mundo. O número musical do Fiyero, que é Dancing Through Life, gente, é um número musical maravilhoso demais, que eu fiquei assim, encantada pelo Jonathan Bailey cantando e dançando e fazendo todo esse número. Sério, ele tá incrível. E já que a gente tá falando de Fiyero, já tenho que falar também que eu achei que ficou faltando desenvolvimento pra essa relação do Fiyero com a Elphaba. Porque como eu falei pra vocês, eu imaginava, pelo menos, que o Fiyero ficasse com a Elphaba. Eu acho que não é isso, né? Ele fica com a Glinda, enfim. Mas tem esse ponto aqui dentro do filme em que o Fiyero começa a se interessar mais pela Elphaba e a gente começa a imaginar realmente que ele vai ficar com a Elphaba, né? Que talvez ele vá dar uma chance pra Elphaba. Só que eu acho que essa relação deles, ela não é bem desenvolvida aqui no filme. Não sei se no musical é diferente, mas aqui no filme eu acho que é muito repentina, sabe? Então ele tá ali com a Glinda, ele tá tendo teoricamente, né, pelo que dá a entender, ele tá tendo um relacionamento ali com a Glinda, aí ele ajuda a Elphaba a salvar o leãozinho, e naquele momento já começa meio que assim, já dá a impressão de que realmente ele tá meio que apaixonado pela Elphaba. Mas o que foi que fez ele começar a sentir esse outro sentimento pela Elphaba, sabe? O que foi que despertou nele, qual foi o sentimento, qual foi a virada de chave pra ele começar a gostar mais da Elphaba. E eu acho que é a mesma coisa vindo da Elphaba, porque a Elphaba não tinha interesse nenhum pelo Fiyero, e aí também nessa mesma cena que a gente vê, depois disso inclusive, ela começa a cantar sobre um amor que nunca vai ser pra ela. Mas em que momento ela começou a sentir isso pelo Fiyero, sabe? Qual foi a ação dele que mudou esse sentimento por parte dos dois? Então eu acho que a relação deles não foi tão bem desenvolvida quanto poderia ter sido. Talvez isso tenha na parte 2 de Wicked. Eu não sei, gente, sinceramente. Porque eu não tenho a menor ideia do que tem na parte 2, no que tem no segundo ato do musical aí de Wicked. Mas essa parte aqui, falando então só da parte 1, eu realmente acho que esse relacionamento dos dois merecia ter tido um desenvolvimento maior. E acaba, né, que a grande protagonista da história realmente é a Elphaba. Pelo menos nessa parte 1 de Wicked, o filme é muito mais sobre a Elphaba do que sobre a Glinda. E desde o começo da história a gente já entende muito bem todas as dores da Elphaba
né, tudo que ela passou, e tudo isso é muito bem transmitido também pelas características físicas, expressões faciais da Cynthia Erivo. A Cynthia Erivo também transmite isso numa facilidade muito grande pra gente, sabe? De você olhar e você já sentir a dor da Elphaba, você sentir o porquê que ela é desse jeito, sabe? O porquê que ela tem algumas atitudes e que ela sempre tentou, né, tá ali fazendo tudo pra agradar todo mundo, tomando decisões que vá agradar a todo mundo. Então, desde o começo, a gente já entende muito bem ali a Elphaba, e isso se dá muito também ao trabalho da Cynthia Erivo, que sabe trazer muito bem isso pro audiovisual. Novamente citando a cena ali do baile, que eu acho que é uma das cenas mais importantes ali realmente nesse ponto, né, para começar a desenvolver as duas personagens, para começar a desenvolver a amizade das duas personagens. E como eu falei para vocês, essa é uma cena silenciosa, né, ela é uma cena que ela não tem nenhuma trilha sonora tocando ali de fundo, e isso conecta mais a gente ali com as duas personagens. Eu acho que agora, né, que faz um tempinho, tá saindo vários bastidores de Wicked, e uma coisa que eu acho que faz a gente sentir mais ainda é que nessa cena do baile, a Ariana Grande realmente não quis aprender a coreografia antes, né, para que realmente ela só imitasse os passos da Cynthia Erivo ali na hora que estivesse gravando, e que também a Cynthia Erivo estar chorando ali na cena não foi atuação, mas sim porque ela já passou por uma situação parecida com o que a Elphaba tá passando no filme. Tudo isso traz uma credibilidade ainda maior, sabe? Então, a dedicação realmente que essas duas atrizes tiveram para fazer, a Glinda e a Elphaba, é extraordinária, gente. É lindo de ver. E isso que faz a gente se conectar mais ainda com ela. A atriz que faz a Elphaba criança também é muito boa, sabe? Você também já se encanta ali, já começa a entender as motivações da Elphaba desde quando ela era criança. Então também tinha que mencionar isso. E claro que a gente não pode deixar de falar de alguns números musicais. Então, como a gente tá falando de Elphaba, a gente tem que falar do momento de Defying Gravity, que é um momento em que a Elphaba decide que ela não vai mais fazer o que as pessoas querem, né? Que ela não vai mais seguir ou fazer algo para agradar as pessoas, mas ela vai ser fiel a ela mesma, a qual que é a verdade para ela, ao que ela acha que é correto fazer naquele momento, porque ela acaba descobrindo um governo corrupto, né, ali dentro de Oz. Então, Defying Gravity é justamente essa música. E essas músicas, gente, ela é de arrepiar, tá? Ela é de arrepiar, a Elphaba voando, e aí quando mostra depois a Elphaba de longe, a capa dela, mano, o tamanho da capa da Elphaba nessa cena. Que cena maravilhosa, que número musical maravilhoso. Também temos que falar de Popular, que é a música da Glinda aqui dentro dessa parte 1. Na verdade tem várias músicas delas, né? Mas eu acho que uma das mais famosas realmente é Popular, em que a Ariana Grande também entrega tudo pra gente, principalmente no final. Então as duas atrizes, novamente falando, elas estão incríveis. Teve uma dedicação realmente muito grande das duas para entregar o trabalho que elas entregaram aqui, e que para que elas estejam recebendo realmente todo esse reconhecimento e toda essa admiração, esse carinho e esse, vamos falar assim, bafafá, sabe? Esse hype que elas estão merecendo, porque elas realmente merecem muito. Não duvido nada que vai vir provavelmente alguma indicação ao Oscar para as duas, tá? Não sei se na categoria de atriz principal, mas talvez na de atriz coadjuvante. Eu não duvidaria nada se alguma das duas ou as duas fossem indicadas realmente ao Oscar. Tô querendo muito assistir a versão legendada, inclusive eu vou assistir ela no dia seguinte que eu estou gravando esse vídeo, porque eu assisti a versão dublada, em que quem dubla Elphaba e Glinda é justamente a Fabi Bang e a Mira Ruiz, que foram as atrizes que viveram a Elphaba e a Glinda nos teatros aqui no Brasil. E eu gostei muito da dublagem delas, gente. Eu sei que muita gente criticou, né, quando falaram que ia ser elas que iriam dublar as personagens, mas eu acho que na verdade não tinha opção melhor, sabe, gente? Eu acho que não tinha outra alternativa, outras pessoas para dublarem a Glinda e a Elphaba do que as duas atrizes que já viveram elas nos palcos. Então eu gostei muito da dublagem das duas. E quero muito ver a versão original, a versão legendada. Eu tô muito ansiosa pra assistir isso amanhã, porque eu quero muito ver Cynthia Erivo e Ariana Grande cantando no cinema. E aí vamos dar uma mencionada também nos outros personagens, né, que a gente tem aqui dentro de Wicked. E o Jeff Goldblum, que faz o Mágico de Oz. Gente, ele realmente já te passa a impressão, desde o momento em que ele aparece, né, aqui em Wicked, ele realmente já te dá essa impressão
de que o Mágico de Oz é um charlatão, realmente, entendeu? De que ele tá mentindo ali sobre alguma coisa e que, na verdade, a gente, assim, não sei se todo mundo que vai assistir o Wicked já tem essa informação, mas como eu assisti Oz, Mágico e Poderoso, eu já sabia que, na verdade, toda essa questão de o Mágico de Oz, o grande Mágico de Oz, dele realizar o desejo das pessoas, enfim, que tudo isso é mentira. Porque, na verdade, ele não tem poder nenhum, ele usa várias máquinas ali, né, pra poder tá fazendo o que ele quer, pra poder tá enganando as pessoas, como se realmente fosse um truque de mágica, em que a gente acaba, vamos falar assim, não, eu ia falar enganado, mas eu não sei se a palavra é enganado, mas a gente acaba ficando ali iludido, né? Causando essa ilusão realmente na gente de tudo que tá acontecendo. E como ele tá querendo fazer outras coisas, é pra isso que ele precisa da Elphaba, porque ele não tem poder nenhum. E é justamente isso que a Elphaba e a Glinda descobrem aqui, né, nesse governo corrupto que eu falei, que eu mencionei pra vocês. E o Jeff Goldblum tá muito bom ali como Mágico de Oz, porque como eu falei, desde o primeiro momento em que ele aparece, você já olha e fala, ih, tem alguma coisa errada com esse mágico, entendeu? Tem alguma coisa errada com ele, porque ele não tá passando a impressão de que realmente ele é o grande Mágico de Oz. Então eu gostei muito dele como Mágico de Oz, e não tinha a menor ideia de que a Madame Morrible também estava envolvida nisso, né? Que na verdade todo esse plano do Mágico de Oz para acabar com os animais, para começar a usar os animais para trazer informação para ele de como que tá as coisas, né? Na verdade, a Madame Morrible tá ali atrás, sabe? Tá junto nesse esquema. Essa parte eu realmente não sabia e eu não fazia a menor ideia. E a Michelle Yeoh também tá muito bem ali como Madame Morrible. É a cena em que ela olha para os macacos, que os macacos estão com as asas, né, ali nas costas. E aí ela olha para eles e faz eles voarem para eles irem caçar a Elphaba. Aí ela vem andando assim na direção e os macacos tudo voando atrás dela. Gente, é uma cena maravilhosa e que é o momento em que você realmente olha para Madame Morrible com outros olhos. Então a Michelle Yeoh também tá muito, muito bem aqui como a Madame Morrible. Tô muito animada para a parte 2 de Wicked, que realmente o musical de palco ele é dividido em 2 atos e o filme aqui realmente foi dividido também em 2 partes. O que eu vou falar pra vocês, gente, eu acho que faz muito sentido, porque assim eles conseguem manter tudo que tem na história, né? Porque senão, se eles fossem reduzir pra um filme só, esse filme já é comprido, já tem 2 horas e 40. Se eles fossem ainda pegar a parte 2 pra reduzir as 2 partes e virar um filme só, eles iam ter que cortar muita coisa. Então acho que eles acabam conseguindo trazer um desfecho, uma adaptação muito melhor, dividindo realmente assim em 2 partes do que se eles tivessem adaptado para fazer um filme só. E como eu falei, tô muito animada pra parte 2 aí então de Wicked, porque eu não sei o que tem no segundo ato de Wicked, não sei qual que é a história do segundo ato, inclusive não me contem, tá? Por favor, não me contem, eu quero ter a surpresa de realmente assistir a parte 2 e descobrir qual que é a história, então não me contem o que tem, tá na parte 2, por favor, não contem, me deixem descobrir sozinha assistindo o filme, mas essa parte 1 de Wicked realmente tá maravilhosa. Eu acho que o Wicked vai ser indicado a um dos filmes do ano aí no Oscar. Como eu falei pra vocês, não sei se chega a ganhar alguma premiação do Oscar, mas que indicação deve receber, com certeza deve, porque o Wicked tá um filme muito bonito, muito bem produzido em todos os sentidos e com certeza já tá aí na sua listinha também de favoritos de 2024. Se você já assistiu Wicked, conta pra mim nos comentários o que você achou do filme. Quero saber a opinião de vocês também. E nós estamos em temporada de Vlogmas por aqui, então ainda temos muitos vídeos aí pela frente até o dia 25 de dezembro. E pra você não perder mais nenhuma novidade, nenhum filme que saiu aí nos streamings e nos cinemas, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho que vai ter vídeo sobre todos os outros lançamentos aqui no Vlogmas. E também deixa o seu like aqui nesse vídeo, que me ajuda bastante, que assim o YouTube entende que se você gostou desse tipo de conteúdo, outras pessoas também podem gostar e ele pode recomendar esse vídeo cada vez pra mais gente. E é isso, um beijo e até amanhã. This is so much bigger than us. I'm not afraid. It's the wizard who should be afraid of me.